Senhor, eu não consigo continuar. Deus fala comigo e não desiste de mim. Mensagem de Deus. Há momentos na vida em que o corpo continua, mas a alma para. Em que você respira, mas não consegue sentir. Em que você segue, mas não sabe para onde. E no fundo da mente, uma frase silenciosa começa a se repetir até se tornar inevitável. Eu não consigo continuar. Ela surge quando o peso é maior do que qualquer tentativa de resistência, quando a dor se espalha por lugares onde você não tem mais controle, quando até a fé, que sempre sustentou você, parece fina demais para carregar alguma esperança. É nesse ponto que o coração entra em colapso, não com gritos, mas com um silêncio que machuca mais que qualquer som. É aqui que muitos acreditam que Deus se afastou, que Ele não vê, não escuta, não percebe. Você olha para dentro e tenta encontrar algum sinal de força. Mas o que encontra é cansaço. Você procura coragem e só acha medo. Procura fé e só encontra dúvidas. E a pergunta que ecoa sem resposta é: Deus, onde o Senhor está? A alma tenta se manter firme, mas o desgaste emocional cria rachaduras difíceis de esconder. A mente tenta raciocinar, mas os pensamentos se embaralham. O coração tenta aguentar, mas a dor interna supera qualquer explicação lógica. Só que existe um paradoxo espiritual que nenhum desespero consegue anular. É quando você enfraquece que Deus se aproxima. Quando tudo parece desmoronar, que Ele se inclina. Quando a alma desiste, que Ele começa a agir. Porque o limite humano é, na verdade, o ponto de partida de Deus. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Deus não aparece enquanto tudo está organizado. Ele aparece quando a alma chega ao extremo. É no fundo do poço que Ele coloca a mão. É no momento em que você diz, eu não consigo, que Ele responde, eu estou aqui. E se essa sensação de abandono não for abandono, mas transição? E se o silêncio de Deus não for ausência, mas aproximação? E se aquilo que você interpreta como fim for, na verdade, o momento exato em que o céu se movimenta ao seu favor? A dor distorce percepções, o cansaço rouba clareza, a ansiedade cria tempestades internas que fazem você acreditar que Deus te deixou, mas Ele nunca deixou. Ele estava no seu fôlego quando você mal conseguiu respirar. Ele estava no teu passo quando você caminhou sem força. Ele estava na tua mente quando você tentou desistir. Ele estava sustentando o que você nem percebeu que estava caindo. Este vídeo é para o momento em que sua alma pede uma resposta. Para o instante em que você olha para Deus e diz com sinceridade absoluta: fala comigo, não desiste de mim. É aqui que sua jornada começa. Não com explicações, mas com revelações. Não com teoria, mas com presença. Não com respostas prontas, mas com a verdade que a sua dor tentou esconder. Porque talvez você não consiga continuar, mas Deus consegue continuar por você. E é isso que Ele vai mostrar agora. O momento em que o coração deixa de carregar o que a mente ainda tenta suportar. Há um momento silencioso, quase invisível, em que o coração começa a quebrar muito antes de qualquer lágrima cair. As pessoas ao redor não percebem. Você mesma não percebe imediatamente. Por fora, tudo parece igual. Mas por dentro uma pressão se acumula, se estende e se intensifica até ultrapassar o limite suportável. A mente continua dizendo, você precisa continuar. Mas o coração responde, eu não consigo mais. Essa divergência interna cria o que muitos não sabem nomear. Uma implosão emocional. Não é explosão, porque não explode para fora. Implosão, porque tudo desmorona para dentro. A implosão emocional é silenciosa. Ela começa com pequenas desistências internas. Você deixa de acreditar nas coisas que acreditava antes. Deixa de sentir prazer no que antes era leve. Acorda um pouco mais cansada do que no dia anterior. Perde a capacidade de organizar pensamentos simples. Começa a viver no automático, sem perceber que já não está mais vivendo, apenas sobrevivendo. A ciência descreve essa fase como esgotamento fisiológico. A espiritualidade descreve como vulnerabilidade profunda. A alma descreve como cansaço inominável.
Esse é o ponto em que o corpo ainda tenta funcionar, mas a alma está pedindo socorro. A mente tenta manter a rotina, mas o coração está encolhido. Você executa tarefas, conversa com pessoas, responde mensagens, mas tudo parece distante, como se você estivesse assistindo sua própria vida de fora. E é justamente nesse momento que surge a sensação de que Deus não está vendo, de que Ele não está perto, de que Ele não se importa com o seu limite. Porque quando a implosão acontece, ela não só afeta emoções, ela reorganiza percepções. A dor interna tende a distorcer tudo. Distorce a imagem que você tem de si mesma. Distorce a forma como você enxerga o futuro. Distorce até a maneira como você interpreta o silêncio de Deus. O que antes era só uma fase difícil, passa a parecer abandono. O que antes era só um dia ruim, passa a parecer castigo. O que antes era só uma dúvida, passa a parecer falha espiritual. E tudo isso acontece sem barulho, sem sinais externos, sem aviso. É a alma tentando carregar o que já não cabe mais dentro dela. Mas existe algo profundamente humano e profundamente espiritual nesse colapso interno. A implosão não é fracasso, é limite. E o limite é o ponto onde as máscaras emocionais caem, onde o coração revela seu estado real, onde a alma finalmente diz a verdade sem filtros, a verdade que você tenta esconder dos outros, a verdade que tenta esconder até de si mesma, a verdade que tenta esconder de Deus. A implosão emocional é o momento em que você não consegue mais sustentar o que estava tentando esconder. E por mais doloroso que seja, esse momento é crucial, porque é aqui que começa a primeira grande intervenção divina. Deus não se movimenta apenas quando você ora palavras bonitas. Deus se movimenta quando a verdade aparece. Ele age no que você revela e ele age, principalmente, no que você não consegue mais esconder. A implosão emocional é a confissão que você nunca disse em voz alta. E Deus escuta confissões silenciosas com mais atenção do que qualquer discurso espiritual. É aqui que ele começa a se aproximar. Não para julgar seu limite, mas para agir dentro dele. Não para exigir mais força, mas para sustentar o que restou. Não para te repreender pela fraqueza, mas para entrar exatamente no ponto onde a fraqueza abriu espaço para ele. Porque quando o coração não consegue mais carregar, Deus começa a carregar o coração. Quando a dor mina sua capacidade de perceber Deus, a dor não rouba apenas a força, ela rouba a percepção, rouba a clareza, rouba a capacidade de interpretar corretamente o que está acontecendo dentro e fora de você. É por isso que, nos momentos mais difíceis, a pergunta que ecoa não é apenas por que isso está acontecendo, mas onde Deus está? A mente tenta entender a dor, mas o coração está tão ferido que já não distingue mais presença de ausência, silêncio de abandono, tempo de Deus, de distância emocional. Quando a dor se prolonga, ela cria uma névoa interna, uma espécie de anestesia espiritual que impede a alma de sentir aquilo que antes era natural. A sensibilidade diminui, a oração perde vida, a fé perde cor, a esperança perde som. Não porque Deus diminuiu sua presença, mas porque a dor aumentou a intensidade da sua própria voz. O sofrimento emocional tem esse poder, abafa tudo, ocupa tudo, distorce tudo. Até a voz de Deus parece distante quando a sua própria dor fala alto demais. A neurociência explica que o estresse prolongado altera temporariamente os processos de percepção e atenção. A mente entra em modo de sobrevivência. Ela foca no perigo, no medo, no que ameaça. Tudo o que não é urgência imediata fica em segundo plano. E a espiritualidade se encaixa perfeitamente nessa realidade. Quando você está ferida, sua alma se concentra mais no que dói do que no que cura. É por isso que, mesmo orando, às vezes você não sente nada. Não é ausência de fé, é exaustão interna. E aqui está um ponto que quase ninguém entende. Quando a dor bloqueia a percepção espiritual, você começa a atribuir ao silêncio de Deus coisas que ele nunca disse. O coração ferido cria narrativas próprias.
Deus me esqueceu. Deus está me punindo. Deus não se importa comigo. Deus virou o rosto. Essas frases parecem reais porque nascem de um sentimento intenso, mas não têm nenhuma base na verdade. São interpretações distorcidas, criadas por um coração cansado demais para discernir. A Bíblia é repleta de exemplos disso. Davi dizia que Deus o havia abandonado, quando Deus estava sustentando cada passo seu. Jó achava que Deus estava contra ele, quando Deus estava exatamente ao lado dele. Elias pediu para morrer porque acreditou que estava sozinho, quando Deus havia guardado um exército invisível ao redor. A dor distorce a visão, mas não muda a realidade. Deus continua presente, ainda que sua percepção esteja nublada. O problema não é Deus não falar. O problema é que a dor cria ruído. Ela ocupa o espaço onde a presença divina é percebida. É como tentar ver cores em um quarto escuro. As cores ainda existem, mas você perdeu a capacidade momentânea de enxergar. Quando a alma está ferida, até o cuidado de Deus pode parecer descaso. Até a proteção de Deus pode parecer barreira. Até o tempo de Deus pode parecer demora injusta. E essa sensação cria uma distância emocional entre você e Ele que, na verdade, não existe. Mas aqui está a verdade profunda. Deus nunca dependeu da sua percepção para agir. Ele não precisa que você o sinta para estar presente. Ele não precisa que você esteja forte para te sustentar. Ele não precisa que você esteja clara para te guiar. A presença de Deus não é afetada pela sua dor, mas a sua dor afeta a sua capacidade de perceber a presença de Deus. É por isso que esse momento exige algo raro: confiar mesmo sem sentir. E é exatamente aqui que Deus começa a operar algo silencioso e poderoso. Ele trabalha na sua sensibilidade espiritual. Ele começa a limpar a névoa interna. Ele diminui a intensidade da dor até que você consiga aos poucos perceber novamente aquilo que sempre esteve ali. Você não recupera a percepção de Deus de uma vez. Você recupera em camadas. Primeiro vem a sensação de alívio. Depois, a sensação de paz. Depois, um pensamento diferente. Depois, uma clareza inesperada. E então, de forma suave, você percebe: Deus nunca saiu do lugar. A dor só nublou seus olhos, mas Ele nunca deixou você. Porque você se sente abandonado quando Deus está, na verdade, redirecionando o seu caminho. Existe um tipo de dor espiritual que confunde até os mais fortes. A sensação de que Deus se afastou exatamente no momento em que você mais precisava sentir a presença dele. É um sentimento que paralisa, sufoca, desorienta. Parece abandono, parece rejeição divina, parece que o céu fechou. Mas essa sensação, tão intensa e tão convincente, quase nunca revela a realidade. Ela revela um processo. A falsa distância surge quando Deus está reorganizando caminhos que você ainda não consegue enxergar. É um tipo de intervenção que não se percebe no presente, porque mexe em estruturas invisíveis, internas e externas. É Deus desmontando cenários que te fariam mal. É Deus cortando acessos que te destruiriam no futuro. É Deus fechando portas que você insistiria em entrar. É Deus desviando você de caminhos que pareciam bons, mas eram perigosos. É Deus te protegendo de algo que você nem sabe que existe. O problema é que toda mudança profunda parece perda antes de parecer cuidado. Quando Deus tira, dói. Quando Deus muda, assusta. Quando Deus desvia você de algum lugar, parece solidão. Quando Ele interrompe ciclos, parece rejeição. Quando Ele desacelera seus passos, parece silêncio. Mas nada disso é distância, é direção. Uma direção que ainda não se revela porque você está no meio do processo. E o meio sempre parece confuso. A Bíblia mostra esse padrão inúmeras vezes. José achou que estava sendo esquecido na prisão. Na verdade, estava sendo reposicionado para o palácio. Moisés achou que estava sozinho no deserto. Na verdade, estava sendo preparado para libertar uma nação. Ruth achou que havia perdido tudo.
Na verdade, Deus estava guiando seus passos para o encontro mais transformador da sua vida. Toda grande história espiritual tem um capítulo chamado Parece que Deus me deixou, que é sempre o capítulo que antecede uma virada. A falsa distância acontece porque o coração humano interpreta Deus pela lente das circunstâncias. Quando a vida para, a pessoa pensa que Deus parou. Quando as coisas desabam, ela pensa que Deus desistiu. Quando nada muda, ela pensa que Deus se calou. Quando o caminho fica escuro, ela pensa que Deus saiu. Mas Deus nunca se orienta pelo que você sente. Ele se orienta pelo que você precisa. E muitas vezes você precisa ser tirada de lugares, pessoas, pensamentos e ciclos que não fazem parte do futuro que Ele está preparando. O que dói é que esse movimento de Deus quase nunca parece cuidado no início. Parece ausência. Você tenta orar, mas não sente nada. Tenta ouvir, mas não escuta nada. Tenta acreditar, mas não encontra sinal algum. Mas essa sensação é consequência de uma transição. Está acontecendo uma mudança espiritual profunda e toda transição cria espaço. Espaço dói. Espaço assusta. Espaço dá essa impressão de abandono. Mas esse espaço é justamente o ambiente onde Deus reconstrói caminhos. A verdade é que Deus não se afasta. Ele reposiciona. Ele realinha. Ele empurra você para fora do que te limita e te move para dentro do que te amadurece. Às vezes a distância não é Ele indo embora. É Ele te puxando para mais perto de uma nova rota. Você sente que está perdendo algo, quando na verdade está sendo desviada de algo que te impediria de crescer. Você sente que está sozinha, quando na verdade está sendo separada do que drenava sua força. Você sente que Deus se calou, quando Ele está criando o cenário onde a voz dele voltará a ser ouvida com clareza. A falsa distância é uma ilusão causada pela perspectiva emocional. O que parece abandono é, na verdade, cuidado estratégico. O que parece silêncio é proteção. O que parece perda é correção de rota. Deus não te deixou. Deus está movendo você. E esse movimento dói porque se move o que estava confortável, o que estava conhecido, até o que estava errado, mas familiar. Só que tudo isso faz parte de algo maior. Quando você olha para o céu e diz, Deus, fala comigo, Ele não responde apenas com palavras. Ele responde com direção. Ele responde com mudanças. Ele responde com movimento. E às vezes, esse movimento começa parecendo distância, mas termina revelando o propósito. Deus não está longe. Deus está guiando. Quando seus próprios pensamentos mentem para você sobre Deus, há uma batalha silenciosa que acontece dentro da mente nos momentos de maior dor. Não é uma luta contra pessoas, circunstâncias ou até mesmo contra o inimigo espiritual. É uma luta contra a própria voz interna, que enfraquecida começa a criar narrativas distorcidas sobre quem você é, sobre o que você viveu e sobre o que Deus está fazendo. Essa voz não grita, mas sussurra. E o problema é que, quando você está fraca, cansada e emocionalmente vulnerável, esses sussurros parecem verdade. A voz interna se fragmenta quando emoções intensas se acumulam sem serem trabalhadas. Medo, luto, culpa, vergonha, ansiedade, decepção, exaustão. Todos esses sentimentos podem alterar profundamente a forma como você interpreta a realidade. A mente, tentando encontrar explicações para a dor, começa a produzir pensamentos automáticos, rápidos, afiados, muitas vezes cruéis. Pensamentos que você nunca teria em dias de paz, mas que se tornam constantes em dias de dor. E esses pensamentos, sem que você perceba, começam a mentir sobre Deus. Eles dizem, Deus não se importa. Eles dizem, Deus te abandonou. Eles dizem, você não merece ajuda. Eles dizem, sua fé é fraca demais. Eles dizem, nada vai mudar. Eles dizem, você está sozinha. A mente ferida fala com segurança, mesmo quando está completamente equivocada. Ela convence, ela distorce, ela dramatiza, ela exagera,
Ela cria versões alternativas da realidade que parecem convincentes porque estão alinhadas com o que você sente, mas não com o que é verdadeiro. A dor emocional cria uma lente, e essa lente distorce tudo o que passa por ela, até a imagem que você tem de Deus. A psicologia chama isso de pensamentos automáticos negativos. A espiritualidade chama de setas emocionais. A Bíblia chama de enganos do coração. O coração é enganoso acima de todas as coisas. Isso significa que nos momentos de dor profunda, não é só o mundo externo que te fere, é o mundo interno que te aprisiona. A voz interna fragmentada usa suas fragilidades contra você. Ela pega memórias antigas e transforma em argumentos. Ela pega traumas e transforma em conclusões. Ela pega medos e transforma em certezas. É por isso que você começa a acreditar que Deus virou o rosto, quando na verdade é a dor que virou sua visão. A distância que você sente vem da confusão emocional, não da ausência divina. E aqui está a parte mais dura. Você tenta combater essa voz com força, mas nos dias de fraqueza, qualquer esforço parece insuficiente. Você tenta argumentar consigo mesma, mas não vence. Tenta orar, mas não sente nada. Tenta ler algo para se inspirar, mas nada entra. É como se a sua própria mente tivesse se tornado um campo de batalha onde você perde antes mesmo de lutar. Mas existe uma verdade espiritual e psicológica que muda tudo. Sua voz interna não é a voz de Deus. Sua dor não é a voz de Deus. Seu medo não é a voz de Deus. Sua exaustão não é a voz de Deus. Esses pensamentos não têm autoridade espiritual, mesmo que tenham força emocional. Deus não fala com condenação. Deus não fala com rejeição. Deus não fala com abandono. Deus não fala com desqualificação. Deus fala com verdade, com clareza, com paz, com correção amorosa e com direção. Quando a mente está fragmentada, Deus não se ofende. Ele se aproxima. Ele não exige que você esteja emocionalmente estável para ouvir sua voz. Ele fala mesmo no meio do caos interno. E muitas vezes, a primeira forma de Deus falar é justamente mostrando que você não deve acreditar em tudo o que pensa. Ele começa desfazendo mentiras antes de apresentar verdades. Ele silencia o ruído interno antes de revelar propósito. Ele estabiliza a alma antes de trazer clareza. A reconstrução espiritual começa aqui, quando você entende que sua mente está machucada demais para interpretar corretamente o que Deus está fazendo. E quando você percebe isso, a falsa narrativa perde força. A dor perde autoridade. A confusão perde domínio. Porque você começa a separar sua voz da voz de Deus. E quando essa separação acontece, um caminho se abre. Um caminho onde Deus pode falar sem competir com as mentiras que sua dor produziu. Um caminho onde Ele pode restaurar aquilo que se fragmentou dentro de você. Um caminho onde sua proximidade se torna evidente, mesmo antes que suas circunstâncias mudem. Deus se aproxima quando você desmorona. Existe um princípio espiritual que quase ninguém entende enquanto está sofrendo. Quanto mais você desaba, mais Deus se aproxima. Não é uma metáfora bonita, é uma realidade profunda, repetida em toda a Escritura e perceptível em cada processo de cura emocional verdadeira. O problema é que, quando você está cansada, fragilizada, drenada e machucada, essa proximidade não parece proximidade. Parece silêncio, parece ausência, parece abandono, parece contraste entre a sua dor e a falta de respostas. Mas na perspectiva espiritual, é exatamente o contrário. Quando você colapsa, Deus não se afasta, Ele se inclina. A Bíblia descreve isso com precisão. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não está dizendo que Ele fica perto quando tudo está bem, nem quando você está forte, nem quando sua fé é sólida, mas quando o coração está quebrado, quando a alma está esmagada, quando a mente não consegue ordenar pensamentos, quando as lágrimas já secaram de tanto cair. O quebrantamento não afasta Deus, atrai.
Na espiritualidade profunda, existe um entendimento claro. O colapso emocional cria espaço para a intervenção divina. Quando a autossuficiência cai, Deus age. Quando a resistência interna cede, Deus entra. Quando suas forças acabam, a força dele começa. Quando o controle escapa das suas mãos, o cuidado dele assume o lugar. Deus não invade espaços que você ainda tenta controlar sozinha. Ele entra quando você não tem mais energia para sustentar o que estava tentando carregar. Por que isso acontece? Porque Deus lida com pessoas verdadeiras, não com máscaras emocionais. Enquanto você tenta parecer forte, Ele espera. Enquanto você tenta resolver tudo sozinha, Ele observa. Enquanto você tenta se manter de pé por conta própria, Ele aguarda o momento em que sua alma finalmente admite a verdade. Eu não consigo continuar. Esse reconhecimento não diminui você. Ele abre espaço. É a porta pela qual Deus passa para restaurar o que você já não consegue sustentar. A psicologia ajuda a compreender esse processo. Quando a pessoa atinge o limite emocional, o sistema interno deixa de lutar para sobreviver e passa a buscar ajuda. É o momento em que o cérebro reduz a resistência interna, permitindo que novas percepções entrem. É o instante em que a alma deixa de se defender e passa a se abrir. É um lugar vulnerável, sim, mas é também o lugar onde você finalmente está acessível à cura. Sua dor não afasta Deus. Ela cria o cenário perfeito para que Ele se revele. Mas por que então parece que Deus está longe quando você sofre? Porque sua percepção está alterada, não a presença dele. O sofrimento emocional faz o corpo entrar em estado de alerta. A mente foca no medo, na dor, na perda, na ameaça. A alma fica ofuscada. A presença de Deus fica encoberta pelo peso das emoções. Mas Ele está ali, tão perto, que você só percebe depois que o pior passa. É sempre assim. Primeiro você sofre, depois você entende. E quando olha para trás, percebe que Ele sustentou você nos momentos em que acreditou que iria cair. O princípio da proximidade divina não depende do seu desempenho espiritual. Depende da necessidade do seu coração. Deus não se aproxima porque você merece. Ele se aproxima porque você precisa. Ele não se aproxima porque você está forte. Ele se aproxima porque você está fraca. Ele não se aproxima porque você tem fé perfeita. Ele se aproxima porque você perdeu suas forças. E Ele sabe que sem a presença dEle, você não vai conseguir continuar. E há algo ainda mais profundo. Quando você colapsa, Deus não apenas fica perto. Ele age de maneiras que você não consegue perceber imediatamente. Ele sustenta sua mente para que ela não quebre de vez. Ele protege seu coração para que a dor não te destrua. Ele impede decisões impulsivas que te colocariam em perigo. Ele guarda sua vida emocional enquanto você está no escuro. Ele está no ambiente, mesmo que você não sinta nada espiritual acontecendo. O colapso emocional é o berço da intervenção divina. É o momento em que você perde tudo o que sustentava e Deus assume tudo o que estava caindo. É o instante em que sua vulnerabilidade permite que Ele te reconstruía por dentro. Não é sinal de que Deus te deixou. É sinal de que Ele está exatamente onde você mais precisa. E é nesse ponto que algo extraordinário começa a acontecer. Quando Deus se inclina, Ele também intervém. Antes que você quebre por completo, Ele age no invisível. E isso nos leva ao próximo capítulo, onde essa intervenção se torna mais clara e mais profunda. Quando o céu intervém antes de você quebrar. Há um momento secreto, muitas vezes imperceptível, em que o céu se move antes que você desmorone de vez. Não é o momento em que você ora com força. Não é o momento em que você consegue expressar sua dor em palavras. Não é o momento em que você demonstra fé. É o momento em que você chega ao limite silencioso da alma, quando algo dentro de você está prestes a romper. É nesse exato ponto, antes da queda completa, que Deus intervém. Essa intervenção, porém, não acontece como você imagina. Não é uma explosão de milagres imediatos. Não é uma sensação espiritual intensa que te envolve.
Não é um sinal visível que transforma tudo num instante. A intervenção divina no limite é muito mais silenciosa e muito mais profunda. É Deus segurando as bordas da sua vida para que você não se desfaça por completo. É Deus impedindo o colapso total que você nunca percebeu que estava prestes a viver. Ele age exatamente na fronteira do insuportável. A psicologia explica que, nos momentos de extremo desgaste emocional, o ser humano perde capacidade de regulação interna. A mente enfraquece. Os pensamentos se tornam caóticos. O corpo entra em modo de alerta. A alma parece solta dentro do peito. É nessa fase que muitas pessoas tomam decisões das quais se arrependem profundamente, porque o desespero cria uma falsa sensação de urgência. Mas Deus não permite que o desespero destrua você. Ele intervém antes disso. Essa intervenção divina acontece de vários modos, quase sempre invisíveis. Às vezes é uma pessoa que aparece no seu dia sem que você tenha planejado. Alguém que te distrai, consola ou impede que você faça algo precipitado. Às vezes é um cansaço súbito que te faz parar, dormir, respirar. Às vezes é uma lembrança do nada que te leva a olhar para algo que te acalma. Outras vezes é uma sensação inexplicável de que você não deve tomar certa decisão naquele momento. Em alguns casos, é uma porta que se fecha bem quando você insiste em entrar. Em todos eles, é Deus protegendo você do pior. Muitas vezes, a intervenção divina parece atraso, parece frustração, parece impedimento, parece falha. Parece que as coisas deram errado, mas espiritualmente é Deus dizendo: eu não vou deixar você se destruir. Ele corrige rotas que você nem percebe que tomou. Ele corta caminhos que te levariam ao colapso. Ele impede encontros que drenariam o que restou de suas forças. Ele fecha saídas que te trariam mais dor. Deus protege seu futuro enquanto você tenta sobreviver ao presente. A Bíblia está cheia desse tipo de intervenção. Jonas foi impedido de fugir para Tarsis, porque Deus não permitiria que ele se perdesse. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de entrar em regiões que colocariam sua missão em risco. Pedro foi impedido por Jesus de tomar decisões impulsivas que arruinariam sua jornada. Todas essas intervenções se pareceram no início com frustração, jamais com resgate. Só depois ficou claro que o céu havia agido antes que a vida se rompesse. O momento do resgate divino sempre parece confusão quando você está dentro dele. Você sente que perdeu o controle, quando na verdade Deus assumiu o controle. Você sente que está sozinha, quando na verdade está sendo carregada. Você sente que está caindo, quando na verdade está sendo impedida de cair mais fundo. O resgate de Deus não é dramático, é preciso. Ele intervém no exato centímetro antes do abismo. E há um detalhe ainda mais profundo. Deus não intervém apenas para impedir a queda. Ele intervém para preservar aquilo que você ainda não sabe que vai precisar no futuro. Ele protege seu emocional porque sabe que você vai reconstruir. Ele protege sua fé porque sabe que ela será reacendida. Ele protege sua sensibilidade espiritual porque sabe que você vai ouvir a voz dele de novo. Ele protege seu coração porque sabe que ainda existe vida dentro dele, mesmo quando você não sente nada. O céu não espera você quebrar para agir. O céu age para impedir que você quebre. E essa intervenção silenciosa é a maior prova de que Deus não desistiu de você. Ele está lutando por você nos bastidores. E quando Deus intervém desse jeito, algo extraordinário está prestes a acontecer. Ele não apenas te sustenta, ele se prepara para falar. Porque toda intervenção antecede uma revelação. E é isso que nos leva ao próximo capítulo. O momento exato em que Deus escolhe sussurrar à sua alma. Por que Deus fala suavemente com as almas frágeis? Quando a alma está ferida, Deus não fala com estrondos. Ele não usa trovões, sinais grandiosos ou revelações dramáticas. Ele não levanta a voz para alcançar você. Ele não força a percepção espiritual. Ele não exige que você esteja inteira para escutar. Quando o coração está quebrado e a mente está saturada,
Deus se aproxima com o tipo mais delicado de comunicação que existe, o sussurro. Há uma razão profunda para isso. O sussurro só pode ser ouvido quando alguém está muito perto. Deus não fala suave porque está distante. Deus fala suave porque está ao lado. O sussurro é a linguagem da proximidade, não da ausência. É a voz de quem se inclina, de quem se aproxima, de quem não quer assustar uma alma já fragilizada. A voz suave de Deus não demonstra fraqueza. Demonstra cuidado, demonstra precisão, demonstra amor profundo por quem está cansada demais para suportar mais ruído. A Bíblia deixa isso claro quando Deus fala com Elias no momento mais frágil da vida dele. Elias esperava que Deus aparecesse no vento forte. Depois, esperava que Deus estivesse no terremoto. Em seguida, na chama intensa. Mas Deus não estava em nenhum desses sinais. Deus apareceu no murmúrio suave, uma voz tão leve que só poderia ser ouvida por quem tivesse parado, respirado e permitido que o silêncio revelasse algo que o barulho nunca seria capaz de transmitir. Esse é o segredo espiritual do sussurro de Deus. Ele não compete com o caos. Ele não briga com sua dor. Ele não se impõe sobre seus pensamentos confusos. Ele fala no único lugar dentro de você que ainda está vivo, mesmo machucado. Ele fala nas frestas. Ele fala nas pequenas brechas de sensibilidade que a dor não conseguiu destruir. Ele fala nos segundos de pausa entre uma lágrima e outra. Ele fala na lembrança que acalma. Ele fala no pensamento que não veio de você. Ele fala naquela paz que aparece por 2 minutos e desaparece, mas deixa uma marca dentro da alma. Ele fala naquela força que surge sem explicação. E existe uma razão emocional para ele escolher essa forma de comunicação. Quando o coração está em colapso, qualquer intensidade adicional pode ferir mais. A alma ferida fica hipersensível. Ela absorve tudo. Ela amplifica tudo. A voz suave de Deus não invade. Ela cura. Ela acessa o lugar exato onde a dor mora, mas sem abrir feridas. Deus conhece a fragilidade humana melhor do que nós mesmos. Ele sabe onde tocar sem machucar. Ele sabe quando falar sem pressionar. Ele sabe como se aproximar sem criar peso. A psicologia também confirma algo semelhante. Quando a mente está sobrecarregada, ela rejeita estímulos intensos. Sons altos incomodam. Conversas longas cansam. Pressões emocionais desgastam. A capacidade de absorver muita informação diminui drasticamente. Por isso, Deus não fala com força quando você está fraca. Ele fala com suavidade, porque a suavidade atravessa onde a dureza seria rejeitada. Mas aqui está o ponto que transforma tudo. O sussurro de Deus não é apenas comunicação, é cura em forma de voz. Ele não fala apenas para você saber algo, ele fala para reconstruir, para estabilizar, para aliviar, para reorganizar seus pensamentos, para restaurar seu senso de direção, para reacender a centelha da fé que a dor tentou apagar. A voz suave de Deus cria ordem onde havia caos, traz calma onde havia instabilidade, traz clareza onde havia confusão. E o sussurro é também uma estratégia divina. Se Deus gritasse, você ouviria com os ouvidos, mas não com a alma. Quando ele sussurra, só escuta quem está quieta o suficiente para receber. O sussurro força você a desacelerar, obriga a mente a focar, convida o coração a abrir espaço. Faz você perceber que existe algo além da dor, que existe presença além do silêncio, que existe propósito além do caos interno. E existe ainda um significado espiritual mais profundo. Deus sussurra, porque o objetivo não é apenas que você o ouça, é que você se aproxime. O sussurro de Deus é um chamado, é um convite, é a forma que ele usa para atrair você de volta para a presença dele. A voz suave cria intimidade, e é na intimidade que a cura verdadeira acontece. E quando o sussurro começa a ser percebido, algo dentro de você muda. Sua alma começa a reconhecer a presença que nunca foi embora. Sua mente começa a desacelerar. Seu coração começa a respirar de novo. E então surge o próximo movimento divino. O momento exato
em que Deus decide falar com clareza ao coração que estava à beira do colapso. Quando Deus segura seu coração enquanto sua mente está desmoronando. Há momentos em que a mente perde completamente a capacidade de sustentar a vida emocional. Pensamentos aceleram, emoções oscilam, medos se intensificam, lembranças antigas voltam com força inesperada. A mente parece se fragmentar, como se você estivesse tentando agarrar algo que escapa pelos dedos. É a fase em que tudo dentro de você parece solto, instável, desordenado. E é exatamente aí, quando a mente está em colapso, que Deus faz algo que poucas pessoas compreendem. Ele segura o coração. Segurar o coração não significa bloquear a dor. Significa impedir que a dor destrua você por dentro. A mente pode vacilar. A lógica pode falhar. A fé pode ficar enfraquecida. Mas o coração, a parte mais profunda da sua identidade, é sustentado por Deus de forma direta e silenciosa. A Bíblia diz que Ele guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. E existe uma precisão espiritual nessa ordem. Deus guarda o coração primeiro, porque é dali que fluem as saídas da vida. Quando a mente se desestabiliza, ela envia sinais de alarme para todo o corpo. Sensação de perigo, medo sem causa, ansiedade intensa, desesperança. É como se tudo em você gritasse por resgate. Mas é nesse estado de fragilidade extrema que Deus faz um movimento invisível, porém decisivo. Ele protege o centro emocional da sua alma para que você não se perca completamente dentro do caos mental. A ciência moderna reforça essa dinâmica. Em períodos de extremo estresse, o cérebro entra em modo de sobrevivência, desligando funções emocionais e espirituais mais profundas para focar apenas em evitar danos. É um mecanismo biológico, mas Deus opera além da biologia. Ele intervém no lugar onde a neurociência não alcança. Ele toca o coração, o lugar onde sua identidade espiritual reside, e impede que a desorganização mental invada essa parte sagrada. E como Deus segura o coração? Ele faz isso de maneiras que você raramente percebe na hora. Ele segura quando te dá uma calma inesperada no meio de uma crise. Ele segura quando você sente que vai quebrar, mas algo dentro de você mantém uma pequena resistência. Ele segura quando, no auge da dor, surge uma ideia simples. Respira. Ele segura quando alguém te envia uma palavra que você não pediu, mas que chega exatamente no momento certo. Ele segura quando você não encontra coragem, mas ainda assim levanta da cama. Ele segura quando tudo diz desiste, mas algo minúsculo dentro de você insiste em esperar só mais um pouco. Esse minúsculo dentro de você não é você, é Deus te segurando. A mente pode te enganar. O coração sustentado por Deus, não. A mente pode se perder por um tempo. O coração que Deus protege, não. A mente pode se confundir com mentiras internas. O coração guardado pelo Senhor permanece intacto, mesmo ferido. O que você interpreta como resistência nesses momentos não é força sua, é intervenção divina. Deus não deixa você cair ao ponto de se afastar completamente da esperança. Ele mantém, lá no fundo, um fio de vida emocional que impede que o desespero domine. É como se ele colocasse as mãos no centro da sua alma e dissesse: enquanto você tenta sobreviver, eu te mantenho viva. E esse processo é profundamente espiritual. A Bíblia afirma que o Senhor é o seu guardião. Guardião não é observador. Guardião é aquele que vigia, sustenta, protege e intervém. Deus não é espectador da sua dor. Ele é defensor da sua essência. Quando sua mente se perde em pensamentos confusos, ele protege seu coração de acreditar no que não é verdade. Quando sua mente tenta desistir, ele segura a parte de você que ainda pode ser reconstruída. Quando sua mente está em trevas, ele guarda a parte interna onde a luz ainda não se apagou. E há uma verdade que transforma completamente a percepção de quem está sofrendo. Você nunca desmorona inteira. Deus sempre guarda uma parte sua para reconstruir o resto. É por isso que mesmo nos piores dias, você ainda sente algo mínimo dentro de você que não morreu. É por isso que, mesmo sem esperança clara,
você ainda respira e tenta dar um passo. É por isso que, mesmo acreditando que está sozinha, existe dentro de você uma resistência inexplicável. Não é acaso, não é força pessoal, é intervenção divina. E quando Deus segura o coração, Ele prepara o terreno para algo maior. A mente, com o tempo, começa a se reorganizar. A alma começa a se acalmar. A clareza começa a voltar. A percepção espiritual começa a se reabrir. Tudo isso porque Ele te sustentou na fase mais crítica. E é exatamente nesse ponto, quando o coração está protegido e a mente começa a respirar, que Deus decide falar, não através de caos, mas através de sinais delicados, não para te pressionar, mas para revelar, não para te assustar, mas para te despertar. O próximo capítulo revela esse momento extraordinário, o instante exato em que Deus escolhe responder, o exato instante em que Deus decide falar. Há um momento preciso, milimétrico, quase sagrado, em que Deus decide falar com alguém que está emocionalmente exausto. Esse momento não acontece porque você encontrou forças, não acontece porque você recuperou fé suficiente, não acontece porque você fez algo certo. Ele acontece quando sua alma finalmente alcança o ponto de abertura que o sofrimento paradoxalmente cria. É quando a dor quebra resistências internas que você nem sabia que tinha. É quando o silêncio faz você parar de lutar sozinha. É quando a exaustão tira de você o controle que nunca foi seu. É no limite, e exatamente no limite, que Deus escolhe falar. Esse turning point não é marcado por sinais externos. Você não vê nada extraordinário. Não sente algo cinematográfico. Não recebe uma visão dramática. A intervenção divina nesse ponto é sutil, porém imensamente poderosa. Você percebe que algo está mudando, mas ainda não consegue nomear o quê. E isso acontece porque Deus fala primeiro no interior, antes de qualquer palavra chegar ao consciente. Existem sinais claros de que esse momento chegou. Sinais que quase ninguém reconhece como resposta de Deus. O primeiro sinal é a desaceleração interna. Não é paz completa, mas é como se a tempestade dentro de você perdesse força de repente. Os pensamentos que antes vinham como tiros começam a vir mais devagar. A angústia, que antes tomava o peito inteira, começa a ceder pequenos espaços. Não é alívio total, mas é a primeira fresta de respiração emocional. Esse abrandamento é o prelúdio da voz de Deus. O segundo sinal é a clareza inesperada. Uma percepção que surge do nada. Uma compreensão que não veio do raciocínio lógico. Um pensamento simples, mas certeiro, que corta a confusão como luz atravessando a madrugada. É Deus organizando o caos mental antes de organizar sua vida externa. A clareza sempre antecede o direcionamento. O terceiro sinal é uma paz breve, mas real. Ela chega por poucos minutos, às vezes por alguns segundos, mas é tão profunda que parece deslocada do contexto. Não faz sentido sentir paz no meio da dor. Não faz sentido sentir calma sem motivo. E justamente por isso, essa paz é um recado divino. Deus está no ambiente. Ele está prestes a falar. A paz é sempre o aviso de que a presença chegou antes da palavra. O quarto sinal é a suavização da dor emocional. Não significa que tudo melhora, mas a intensidade diminui. Aquele peso esmagador perde parte da força. As lágrimas continuam caindo, mas com menos desespero. É como se a dor tivesse sido segurada por mãos que você não vê, porque foi. O quinto sinal é uma sensação profunda de atenção espiritual, como se algo dentro de você despertasse. Uma consciência que se abre, uma sensação de que algo vai ser revelado. A alma entra em um estado de escuta sem que você tenha pedido. É o Espírito respondendo à aproximação de Deus antes mesmo que você entenda o que está acontecendo. O turning point também se revela quando você, de repente, percebe que não está pedindo mais para Deus resolver sua vida. Você está pedindo para Deus ficar. Esse deslocamento do pedido externo para o pedido interno é um dos sinais mais fortes de que Deus está prestes a falar.
Porque ele sempre fala quando o coração para de procurar respostas e começa a procurar presença. E aqui está o ponto crucial. Deus fala quando o coração está sensível, não quando está perfeito. Ele fala quando a alma está aberta, não quando está forte. Ele fala quando o orgulho desmorona. Ele fala quando a resistência cai. Ele fala quando você abandona a autoproteção e diz, consciente ou inconscientemente, eu preciso de ti. É nesse exato instante, sem anteceder e sem atrasar, que a voz dele encontra espaço. A voz de Deus não chega para impressionar, chega para restaurar. Ela não vem como espetáculo, porque o coração fragilizado não suportaria intensidade. Ela vem como verdade. Vem como alinhamento. Vem como resposta que acalma antes de explicar. Vem como luz que ilumina antes de mostrar o caminho. Vem como presença que abraça antes de transformar. E quando esse momento chega, tudo o que foi construído até aqui, a saúde emocional que ele sustentou, o coração que ele segurou, a dor que ele amenizou, o caos que ele desacelerou, prepara você para a parte mais profunda desta jornada, a própria mensagem de Deus. O próximo capítulo é o núcleo espiritual deste vídeo, a voz de Deus falando diretamente ao coração cansado, uma revelação profunda e direta para a alma cansada. Este é o momento em que tudo se silencia por dentro. A dor diminui um pouco, a mente desacelera, o coração respira e você percebe que algo maior está prestes a acontecer. É aqui que Deus fala. Não através de trovões, não através de sinais dramáticos, não através de grandes manifestações. Ele fala com precisão emocional, com verdade espiritual, com um amor tão profundo que ultrapassa qualquer compreensão. Ele fala diretamente à parte sua que ainda está de pé, mesmo quando o resto desabou. A voz de Deus não chega como culpa, não chega como acusação, não chega como cobrança. A voz dele chega como restauração. E se você pudesse ouvir claramente o que ele diz neste momento, seria algo assim: eu estou aqui, eu nunca saí, eu nunca te abandonei, eu nunca deixei você sozinha com a dor que carregou. Eu vi cada lágrima que você segurou para não preocupar ninguém. Eu ouvi cada pensamento que você escondeu porque achava que era fraco demais para confessar. Eu senti cada parte sua que se quebrou em silêncio. Eu acompanhei todos os dias em que você se levantou sem força alguma. Eu abracei você quando sua alma desmoronou, enquanto o mundo achava que você estava bem. Você achou que eu estava distante, mas era você que estava machucada demais para perceber que eu estava perto. Você achou que eu fiquei em silêncio, mas eu estava te sustentando enquanto sua capacidade de me ouvir estava bloqueada pela dor. Você achou que eu desisti de você, mas eu estava exatamente ao lado, te guardando, te protegendo, impedindo que sua alma caísse onde não teria retorno. Minha presença não depende do que você sente. Minha presença depende do amor que eu tenho por você. E esse amor é imutável. Eu não me afastei. Eu me inclinei. Eu cheguei mais perto nos dias em que você acreditou que eu tinha sumido. Quando você enfraqueceu, eu me aproximei. Quando você chorou sozinha, eu te envolvi. Quando você perdeu forças, eu te segurei. Quando você pensou em desistir, eu te mantive viva. Quando você pediu que eu falasse, eu já estava falando através da paz que surgia do nada. A minha voz sempre esteve aí. Você só estava machucada demais para ouvir. Eu conheço seu coração. Eu conheço seus medos. Eu conheço suas falhas. Eu conheço seus traumas. Eu conheço o que você tenta esquecer e o que tenta esconder. Nada disso diminui o amor que sinto por você. Nada disso interfere no que estou construindo dentro de você. Eu não vejo você como alguém fraco. Eu vejo você como alguém preciosa, que está passando por dores profundas demais para carregar sozinha. Eu não espero que você seja forte. Eu só espero que você se permita ser cuidada. Eu não te culpo pelo que você sente. Eu não te julgo pelas vezes em que duvidou. Eu não te rejeito pelas vezes em que me questionou. Eu entendo sua humanidade. Eu acolho sua vulnerabilidade.
eu abraço sua fragilidade. E dentro dessa fragilidade, eu estou reconstruindo você pedaço por pedaço, sem apressar nada, sem pressionar você, sem exigir mais do que sua alma consegue entregar. Eu não vou desistir de você, nem hoje, nem amanhã, nem quando você falhar, nem quando você vacilar, nem quando você não me sentir. Eu estou com você em todos os cenários, nos dias bons e nos dias devastadores. Você não precisa lutar sozinha. Você não precisa carregar tudo. Você não precisa esconder sua dor. Eu estou aqui. E onde eu estou, nada está perdido. E saiba disso, eu vou te levantar. Não de uma vez, mas no ritmo que sua alma suporta. Eu vou restaurar sua fé. Eu vou fortalecer seu coração. Eu vou devolver sua coragem. Eu vou curar suas feridas mais profundas. Eu vou reorganizar sua mente. Eu vou te guiar para longe do que te machuca. Eu vou te conduzir por caminhos que você ainda não consegue enxergar. Seu colapso não marcou o fim. Ele marcou o começo da minha intervenção. Fica comigo, respira comigo, caminha comigo. Eu tenho planos para você que a dor não é capaz de impedir. Eu sou o Deus que te ama, e eu sou o Deus que vai te reconstruir. Esta é a mensagem que Deus envia para a alma cansada. Íntima, profunda, precisa, restauradora. A revelação que transforma não é grandiosa, é verdadeira. É o tipo de palavra que não só conforta, mas reacende vida dentro de você. E agora que Deus falou, algo novo começa dentro de você. O processo de reconstrução. É sobre isso que o próximo capítulo revela. Como Deus restaura você por dentro antes de restaurar sua vida por fora. Como Deus te restaura antes de restaurar suas circunstâncias. Depois que Deus fala, algo silencioso, mas profundamente transformador, começa a acontecer dentro de você. Não é o mundo externo que muda primeiro, é a alma. Antes de Deus reorganizar sua vida, Ele reorganiza seu interior. Antes de Ele restaurar suas circunstâncias, Ele restaura suas estruturas emocionais e espirituais. Antes de Ele mudar o que está ao seu redor, Ele cura o que está dentro de você. É assim que o processo divino funciona. Deus trabalha primeiro no invisível da alma, para depois agir no visível da vida. Essa reconstrução interna não acontece de forma repentina. Ela acontece em camadas, como quem cuidadosamente reconstrói uma casa que sofreu rachaduras profundas. Deus não joga tudo abaixo. Ele fortalece, Ele sustenta, Ele substitui o que estava frágil, Ele realinha o que estava desalinhado, Ele cura o que estava inflamado, Ele limpa o que estava contaminado por dores antigas. É uma cirurgia espiritual delicada, paciente, precisa. O primeiro passo da reconstrução acontece na mente. Deus começa a reorganizar o caos mental. Pensamentos que antes vinham de forma agressiva começam a perder força. A confusão que parecia impossível de controlar começa a se dissipar. A aceleração interna diminui. A névoa dá espaço para pequenos momentos de lucidez. Não é clareza total, mas é o suficiente para que você respire. É o recomeço do equilíbrio emocional. O segundo passo acontece no coração. Deus cura feridas que você nem sabia nomear. Curas emocionais profundas não acontecem com barulho, acontecem com leveza. De repente, lembranças que antes te esmagavam passam a doer menos. Não desaparecem, mas perdem o poder de te paralisar. Mágoas antigas começam a se desalojar. Medos paralisantes começam a perder domínio. Deus vai até o lugar onde a dor se instalou e retira o veneno, deixando espaço para que algo novo seja construído. O terceiro passo é na identidade. Quando você está emocionalmente esgotada, perde a percepção de quem você é. Tudo fica distorcido. O cansaço faz você acreditar que é fraca. A dor faz você acreditar que é insuficiente. O passado faz você acreditar que é marcada por falhas. Mas na reconstrução divina, Deus devolve o espelho espiritual correto. Ele mostra que você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita e mais amada do que percebe. Ele devolve dignidade, valor, coragem, propósito.
O quarto passo é na alma. A alma é o lugar onde se guardam sensações, intuições, sonhos, desejos, propósitos. Deus reaviva coisas que estavam adormecidas. Ele reacende o brilho da fé que se apagou. Ele devolve sensibilidade espiritual. Ele tira o peso que entorpeceu sua capacidade de sentir. Ele resgata seu senso de direção. Ele devolve vida interior, aquela vida que você achou que tinha perdido para sempre. E então vem o quinto passo, a reorganização espiritual. Deus alinha você com Ele antes de alinhar você com o mundo. Ele reacende sua conexão espiritual. Ele renova seu entendimento. Ele ajusta seu foco. Ele limpa sua audição interna. Ele fortalece sua confiança. A presença de Deus passa a ser percebida novamente, não como emoção intensa, mas como estabilidade profunda. Deus não devolve espiritualidade com intensidade, Ele devolve espiritualidade com profundidade. Só depois desse processo interno, Deus começa a mexer nas circunstâncias externas. E quando Ele mexe, tudo flui de forma muito diferente. Portas se abrem com propósito, caminhos surgem no tempo certo. Oportunidades aparecem com clareza, decisões se tornam mais leves, relacionamentos se ajustam, situações que antes te esmagavam passam a perder força sobre você. Não é mágica, é alinhamento. A reconstrução externa só acontece depois que Deus reconstrói você por dentro, porque se Ele mudasse sua vida antes de mudar sua alma, você não conseguiria sustentar as bênçãos, responsabilidades ou caminhos que viriam. Ele não está atrasando nada. Ele está garantindo que nada se perca. A verdade é que Deus está preparando você para viver algo maior do que você imagina. Mas para viver o novo, você precisa ter um interior capaz de acolher esse novo. Esse é o motivo pelo qual Ele começou te sustentando, depois te falando e agora está te reconstruindo. E o processo não termina aqui. Deus não apenas restaura, Ele sela, Ele afirma, Ele confirma. Ele derrama uma presença final que fecha a ferida e abre o caminho. E isso nos leva ao último capítulo desta jornada, a bênção final de Deus sobre sua vida. A oração que sela a força, a fé e a presença que Ele reacendeu em você. Uma oração final que dá força, renovação e presença divina. Este é o momento em que tudo o que foi dito, vivido, sentido e reconstruído precisa ser selado. A bênção final não é um encerramento, é um recomeço. Ela funciona como um laço espiritual que amarra tudo o que Deus restaurou dentro de você, impedindo que a dor volte a ocupar o lugar que já não pertence mais a ela. É aqui que a presença de Deus deixa de ser apenas percebida e passa a ser estabelecida. Não é apenas consolo, é fundação, é alicerce. É a confirmação silenciosa de que Deus não está apenas falando, Ele está ficando. E esta é a oração que fecha o processo. Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti com a alma mais estável do que quando cheguei. Não porque minhas circunstâncias mudaram completamente, mas porque algo dentro de mim foi restaurado pelo Teu toque. Eu te agradeço por não ter deixado meu coração quebrar por inteiro. Eu te agradeço por ter segurado minhas emoções quando a minha mente se perdeu. Eu te agradeço por ter protegido partes minhas que eu nem sabia que estavam em risco. Eu te agradeço por ter falado no silêncio, por ter se aproximado mesmo quando eu achei que o Senhor tinha partido e por ter me reconstruído por dentro antes de reconstruir o que está ao meu redor. Senhor, eu peço agora que esta presença que sinto não seja passageira, que ela se torne permanente, que ela me acompanhe ao longo dos meus dias, me lembrando mesmo nos momentos de dúvida que o Senhor está perto. Que esta paz que começou a surgir em momentos breves se transforme em paz constante. Que esta força que voltou aos poucos se torne força firme. Que esta sensibilidade espiritual que renasceu continue se aprofundando. Eu peço, Deus, que tudo o que o Senhor começou dentro de mim seja selado, confirmado e protegido. Guarda minha mente, Senhor. Guarda meu coração. Guarda meus passos. Guarda minha fé. Não permita que eu volte aos lugares internos
que quase me destruíram. Não permita que eu escute de novo as mentiras que minha dor criava. Não permita que eu volte a acreditar que o Senhor está distante. Eu te peço que o teu Espírito Santo ancore minha alma na verdade. O Senhor está comigo. O Senhor me sustenta. O Senhor me guarda. O Senhor não desiste de mim. Eu oro para que cada parte da minha vida esteja agora sob a tua luz. Que as áreas que ainda doem sejam tratadas com paciência. Que as áreas que ainda estão confusas sejam esclarecidas com sabedoria. Que as áreas que ainda parecem frágeis sejam fortalecidas pela tua presença. Eu te entrego meu futuro, meus caminhos, minhas decisões. Que o Senhor guie cada passo com precisão e que nada que não venha de ti permaneça ao meu redor. E acima de tudo, eu te peço que o Senhor caminhe comigo, não como alguém distante que observa, mas como um pai que segura a mão da filha. Que eu sinta essa mão mesmo nos dias em que minha percepção estiver falha. Que eu reconheça o teu cuidado mesmo nos dias em que minha sensibilidade estiver adormecida. Que eu não dependa do que sinto para crer, mas dependa de quem tu és. Que tua presença seja minha âncora, meu descanso, minha força e meu norte. Hoje eu declaro diante de ti, Senhor, eu continuo. Não porque recuperei toda a força, não porque resolvi tudo, não porque estou imune ao sofrimento. Eu continuo porque o Senhor está comigo. E enquanto o Senhor estiver, eu não estarei perdida. Eu caminho porque o Senhor me sustenta. Eu respiro porque o Senhor me guarda. Eu vivo porque o Senhor me reconstruiu. Que esta oração cele o meu coração, endireite meus passos e firme minha fé. Que ela seja a marca do recomeço que o Senhor inaugurou dentro de mim. E que tudo o que o Senhor ainda vai fazer seja sustentado por esta verdade. Eu não estou sozinha. Eu nunca estive. Eu nunca estarei. Porque o Senhor é o Deus que permanece. Esta é a bênção que encerra o ciclo e inaugura uma nova fase. Não é o fim. É o chão onde começa o que vem depois. Deus não apenas te alcançou, Ele te estabeleceu.